sofreu uma decepção? Quem nunca passou por uma situação injusta? Quem nunca tentou fazer o bem e colheu o mal em troca disso? Se você faz parte desse grupo, e eu tenho certeza que sim, fique aqui e entenda como lidar com esse tipo de situação, ou melhor, como lidar com as consequências dessa situação sem que isso atrapalhe sua produtividade. E hoje é o último dia que nós vamos falar sobre coisas a evitar, sobre sentimentos que a gente deve cortar na raiz e não deixar que crie frutos em nosso dia a dia, na nossa rotina. A gente está falando como observar esses sentimentos crescendo e como fazer para que eles durem o mínimo possível, que a gente possa realmente se recuperar com agilidade depois de alguma circunstância que nos causa algum desses sentimentos. Hoje são os últimos e nos próximos a gente vai falar de coisas boas, do que procurar, do que fazer e não do que não fazer. Depois desses, os próximos vídeos serão sobre sentimentos bons, sentimentos que fazem a nossa performance ficar lá no alto, que trazem felicidade, que trazem disposição, que trazem esperança. E depois ainda falta nessa série alguns comportamentos que são comprovadamente super produtivos. Nós que queremos nos desenvolver dentro daquilo que a gente gosta de fazer, se ficarmos atentos a esses detalhes, nós poderemos obter um resultado mais ágil e obter uma qualidade maior em tudo que a gente faz, consequentemente, com esses comportamentos, com esses sentimentos super poderosos, rapidamente a gente vai poder colher resultados positivos do exercício do nosso propósito, ok? Então, nós vamos falar sobre aquele sentimento de vítima e o rancor, a falta de perdão. Primeiramente, vamos falar sobre a falta de perdão. Aquele sentimento que pode ficar quando nós passamos por alguma situação em que traz sofrimento para nós. Que possa vir, principalmente quando vem de outra pessoa. E quem nunca sentiu dificuldade, né, para se livrar daquela mágoa, daquela vontade de se vingar? Quem nunca ficou gastando tempo pensando em como dar o troco? Mas isso é passado, porque isso não traz nada para nós de bom. Qual que vai ser o benefício de nós sujarmos as nossas mãos ou gastarmos o nosso precioso tempo simplesmente para fazer o mal, para retribuir alguém com o mal que ele nos fez? Biblicamente, isso não traz bons resultados para nós. A Bíblia sempre nos adverte a não pagar o mal com o mal. Por certo, existe alguma consequência negativa nesse comportamento. Mas algumas vezes, o coração fica endurecido e as pessoas se agarram àquela falta de perdão, elas gostam de ficar relembrando tudo aquilo que alguém fez a ela, ficar remoendo tudo aquilo e não quer se livrar daquelas lembranças. É como se perdoar uma situação dessa fosse arrancar alguma coisa muito preciosa de nós. Não, eu não vou perdoar porque essa pessoa não merece que eu a perdoe. Só que a falta de perdão traz sofrimento para quem não perdoa. Muitas vezes quem não foi perdoado não está nem lembrando ou nem ao menos sabe que a gente tem alguma mágoa ou existe alguma situação a ser perdoada. Então realmente quem vive o malefício da falta de perdão somos nós quando permitimos sentir esse rancor, essa tristeza, essa amargura. A falta de perdão traz ressentimento. E o ressentimento parece que tem um sabor doce, mas ele é muito amargo.
ele é um veneno que acaba nos contaminando, trazendo infelicidade, tirando a nossa saúde, tirando as nossas boas memórias, muitas vezes trazendo pensamentos ruins acerca das pessoas. Existe uma série de consequências negativas que a falta de perdão traz para o nosso dia a dia, para a nossa rotina e a nossa qualidade de vida, o nosso usufruir da vida. O ressentimento, às vezes, pode parecer muito atraente. Mas vocês já ouviram falar naquele acidente do Césio 137 em Goiânia? Que por coincidência é a cidade que eu nasci e eu morava aqui nessa época. Naquela situação, duas pessoas encontraram em uma clínica abandonada um equipamento de raio-x. E eles desmontaram aquilo e encontraram aquela cápsula de césio que parecia muito bonita, ela brilhava, ela era verde. Todo mundo que conta, que teve contato com ela, descreve como algo assim sobrenatural, pela beleza e pela atraência que aquilo despertava nas pessoas. Infelizmente, esses homens levaram essa cápsula para casa e outras pessoas tiveram contato com ela. Na época, relatavam que algumas crianças encontraram, que inclusive morreram, e acharam bonito e passavam no pescoço. E aquilo foi um veneno mortal e causou muito sofrimento às pessoas que tiveram contato com aquele produto, com aquele Césio 137, além de contaminar a área toda em volta ali daquele bairro. Então eu gostaria de usar essa história para comparar aqui com o sentimento de ressentimento. Porque o ressentimento, às vezes, ele é atraente. Você olha e você se apega a ele porque você pensa que se você esquecer aquele ressentimento, você estará beneficiando a outra pessoa. Então é atraente a gente, às vezes, ter aquela tendência a segurar aquele ressentimento porque acredita que a outra pessoa não merece ser perdoada, não merece que nós esqueçamos, mas aquele ressentimento acaba nos envenenando e trazendo muitos males para nós. Não há benefício nenhum em nós segurarmos esse ressentimento. E ele também pode nos envenenar e trazer uma vida sem graça, uma vida triste e nos afastar de várias oportunidades e situações boas que a vida nos reserva. Isso leva parte do vigor, leva parte da felicidade, já que quanto mais eu me lembro daquilo, maior o meu ressentimento e só assim eu garanto que eu não vou perdoar. Mas esse ressentimento nas minhas memórias, em minhas lembranças, faz muito mal à minha saúde também. A única pessoa prejudicada por não perdoar é aquele que não perdoa. Quem não é perdoado, às vezes não está nem se importando, ou nem sabe. A pessoa que não é perdoada, que causou alguma dor, muitas vezes não tem nem consciência daquilo que ela gerou em alguém. Ok, em algumas ocasiões ela vai ser lembrada, talvez, se houver convivência e tal. Mas quem vai sofrer todos os dias aquela memória ruim vai ser quem está guardando o ressentimento. E é por isso que a Bíblia traz uma série de recomendações. E inclusive ela nos conta que Deus nos perdoa por qualquer coisa que nós fizermos, desde que nós nos arrependamos sinceramente e peçamos perdão. Para isso, é necessário que nós perdoemos. Porque afinal de contas, se nós precisamos ser perdoados, isso indica que a gente não é perfeito. Assim como quem causou algum mal a nós. O que você quer viver? Você quer viver que tipo de vida? Em geral, todo mundo quer ser feliz. Então eu vou buscar sonhos, eu vou atrás de projetos, eu me dirijo em relação a coisas que eu quero, porque eu quero me sentir feliz. Mas o que vai adiantar tudo isso se eu gostar de guardar coisas que me fazem infeliz? Pensa nisso. Você quer ser feliz? Afinal, por que nós temos sonhos? Por que a gente quer alcançar os nossos sonhos, né? É porque a gente quer ser feliz. Então vamos jogar fora tudo que traz sentimentos ruins, que traz emoções negativas, que nos deixam tristes.
A felicidade vai totalmente contra o armazenamento de lembranças sobre coisas ruins que aconteceram conosco, coisas ruins que fizeram conosco. Isso é incompatível. Perdoar também acaba sendo uma atitude humilde, que demonstra humildade. Perdoa quem sabe que erra. E todos nós erramos, e erramos muito. Então, se eu perdoo, eu consigo entender que, em maior ou menor grau, eu também erro. E eu também preciso do perdão de outras pessoas, e eu preciso do perdão de Deus também. Entender isso é uma atitude de humildade. Realmente, há situações em que perdoar é muito mais desafiador, porque geralmente o perdão envolve situações delicadas, situações de dor, às vezes não tão grandes, outras extremamente fortes. Às vezes pode ser realmente muito complicado a gente conseguir perdoar algo de muito triste que aconteceu conosco ou com alguém que nós gostamos muito. Diante disso, quando nós percebemos que existe uma impossibilidade ou que é muito desafiador mesmo nós nos livrarmos de alguma situação assim, nada como pedir ajuda ao nosso Pai, ao nosso Deus. E Deus pode fazer qualquer coisa. E como Ele quer que nós perdoemos, você pode ter certeza que Ele vai te ajudar nessa trajetória. Muitas vezes Deus só quer um pequeno passo nosso, um pequeno sinal de que nós compreendemos que nós somos falhos e que necessitamos de perdão mesmo. Quando Ele percebe esse movimento nosso, Ele age de forma instantânea. Outras vezes não, vai ser um processo. Mas creia, acredite que Deus sim pode ajudar muito nesse processo de perdão. Então, vamos lá na Bíblia entender o que a Bíblia explica sobre o perdão. Efésios capítulo 6, versículo 12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É que eu acho que todos nós, em maior ou menor consciência, podemos entender que quem causa o mal, na verdade, não é a pessoa, é quem usa a pessoa para nos atingir. Lucas capítulo 6, 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Salmos capítulo 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Efésios capítulo 4, 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Agora vamos falar sobre algo que pode ser a consequência desse ressentimento.